Graças e paz, irmãos. Pai do Senhor, boa noite a todos. Pai do Senhor a todos. Hoje nós daremos continuidade ao nosso discipulado, segundo os Coríntios, capítulo 8, mas antes gostaria de fazer uma oração com toda a igreja, que possamos estar conectados em oração, que os nossos corações estejam ligados ao trono do nosso Deus e ao coração dos nossos irmãos. Vamos orar. Pai, mais uma vez entramos, Senhor Jesus, na Tua presença, clamando e entendendo, Senhor Jesus, que o Senhor é aquele que nos guia e nos ajuda em toda a caminhada. Pai, agora nós iremos estudar mais um pouco a Tua Palavra junto com os nossos irmãos, que possamos juntos, Senhor, estarmos conectados ao Teu coração e entendermos aquilo que o Senhor quer para nós nesses dias. Nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela fé, te agradecemos pelo Teu amor e agradecemos principalmente, Senhor Jesus, pela Tua grandiosa maneira de nos ajudar nesses dias. Pai, eu gostaria que o Senhor olhasse para todos os nossos irmãos agora, aqueles que passam por uma necessidade, seja ela física, seja ela psicológica, seja ela material, que o Senhor envie as pessoas certas na hora certa, com respostas. Nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos pelo entendimento que o Senhor tem nos dado e principalmente pela nossa comunhão de estarmos juntos, aprendendo juntos. Eu te agradeço desde agora e para todo sempre. Amém. Amados irmãos, nós vamos hoje dar continuidade ao ensinamento do livro de Coríntios. E hoje, no 2 Coríntios 8, a palavra de Deus nos fala sobre o incentivo à contribuição. Tenho a minha opinião particular sobre isso, mas nós não iremos colocá-la aqui. O que nós iremos relatar é o que está escrito nas Escrituras, na Bíblia, e juntos vamos buscar um bom entendimento. Amém? Vamos ler. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Bom, primeiramente a gente tem que entender algo muito importante nessa passagem aqui, que fala sobre: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Se buscarmos um pouquinho de entendimento ali da posição das igrejas, Paulo ele está organizando uma contribuição para socorrer os santos. Deixa eu só abrir aqui para me situar um pouquinho. Amém. Vamos lá. Buscar um pouquinho de história. No governo do imperador romano, Cláudio, houve um período de grande fome em todo o mundo. O fato, esse profetizado no livro de Atos 11, 27 e 28. Nesse tempo, os judeus que moravam em Roma foram expulsos, como está em Atos 18, 2, e a pobreza avassaladora atingiu os cristãos da Judéia. Uma coisa que me chama muita atenção é que Paulo começa talvez ele não comece, mas ele traz a lembrança da importância do corpo de Cristo. Corinto, uma igreja gentil, agora está ajudando uma igreja da Judéia. O povo onde Cristo nasceu, cresceu, pregou, profetizou. Então, nesse momento da história, as igrejas na Judéia estão passando por grande dificuldade. E o ensinamento da palavra de Jesus, ela já toma uma proporção tão grande de mudança dentro de si, que as igrejas gentios já estão mandando ajuda para a igreja na Judéia. É algo grandioso de se ouvir, justamente porque trazer essa graça, que é o privilégio de dar,
mostra realmente a mudança no coração daquelas pessoas. Entendemos que a graça ele é um privilégio de dar por parte daqueles que reconhecem a Cristo como sendo seu Salvador. Porque assim, da mesma forma que ele se tornou pobre, que ele abriu mão de sua glória, nos dando o direito de nos enriquecermos espiritualmente, é como se agora essa troca estivesse vivenciada aqui, nessa passagem. Imagine uma igreja gentil ajudando uma igreja da Judéia, uma igreja onde os nossos irmãos tinham vivenciado o próprio Cristo, aonde o povo da Macedônia não tinha, né? A igreja de Corinto não tinha vivenciado o Cristo vivo, mas a pregação de Paulo, a ministração de Paulo, traz a ele essa verdade. Então é algo grandioso que está acontecendo aqui. Paulo incentivando os seus irmãos a serem pessoas que contribuem, que ajudam uns aos outros. E nós não estamos falando de oferta, nós não estamos falando de dízimo, eu estou falando realmente de um amor que tomou conta da igreja, ali da igreja de Corinto. E Paulo está trazendo novamente essa lembrança. Ele traz novamente isso. Tem uma outra versão que fala assim: também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve a abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, ou o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Glória a Deus por isso. Conseguimos vivenciar o poderio de Deus. Fazendo um breve relato, aqui, para os verdadeiros cristãos, os interesses espirituais têm sempre primazia, sempre em primeiro lugar. Não obstante, também considero importante preocupar-se com o bem-estar físico de outros. Muitas vezes fazem provisões para os que em dificuldade se encontram. Esse amor fraternal motiva os cristãos a ajudar os outros irmãos em necessidade. O amor por seus irmãos e irmãs espirituais induziu Paulo a organizar essa coleta entre as congregações, que ficava ali na Acácia, na Galácia, na Macedônia, ali no distrito da Ásia. O que tornou isso necessário? Como se organizou o programa de socorro? Qual foi a reação? E por que deve interessar-nos o que aconteceu? Eu gostaria que você fizesse uma reflexão da situação que encontramos hoje. Talvez hoje a gente não enxergue o que realmente está acontecendo ou está por acontecer. Mas lá na frente entenderemos. Daqui a 2, 3 meses ou anos nós entenderemos o que Cristo está fazendo conosco hoje. Trazendo um conhecimento, nos dando um entendimento de como agirmos daqui para frente. O que é meu não é meu. O que é meu é nosso, porque o que é seu chegou por graça às suas mãos. Amém? Avalie essa palavra. A situação na congregação de Jerusalém, ali após o Pentecoste, né, tinham os judeus e de outros lugares que no Pentecoste se haviam tornado discípulos, continuaram por algum tempo em Jerusalém para aprender, mas aprender ali sobre a verdadeira fé. Onde era necessário, coadoradores ajudavam de bom grado a custear essa prolongada estada ali naquele local. Está lá no livro de Atos, Atos 2, a gente encontra muito isso. Atos 2, de 7 a 11, ou Atos 4, 32, 37. É possível que houvesse mais necessidade resultante da instabilidade civil causada pela rebelião e violência ali, né, na nacionalidade dos judeus. No entanto, para que nenhum dos seguidores de Cristo passasse fome, provisões eram distribuídas diariamente a viúvas, aos órfãos, aos necessitados. Mas,
Como é que se deu essa organização da coleta? Paulo supervisionava um fundo para os cristãos pobres na Judéia, Ele disse aos coríntios: quanto à coleta que é para os santos, assim como dei ordem às congregações da Galácia, fazei também do mesmo modo vós. Todo primeiro dia da semana, cada um de vós, na sua própria casa, ponha algo de lado, em reserva, conforme tiver prosperado. Então, aos homens que vos aprovardes por carta, a estes eu enviarei para levarem a vossa bondosa dádiva a Jerusalém. Isso está em 1 Coríntios 16, nós já estudamos isso. Um ano mais tarde, Paulo disse que a Macedônia e a Acácia estavam participando. E quando as contribuições foram enviadas a Jerusalém, a presença de representantes do distrito da Ásia parece indicar que as congregações daquela região também tinham contribuído. É um corpo se formando, um corpo necessitado, doente pela situação que se encontrava, agora está sendo abastecida pelo mesmo corpo de Cristo que tem um suprimento a mais ali, tem a sua saúde ali preservada. Mas também não era algo assim, eu vou dar porque eu tenho muito. Se a gente der continuidade à leitura, 2 Coríntios 8, 3, fala assim: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Versículo 4. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. 5. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Glória a Deus por isso. Não existe o amanhã se não tiver o meu corpo completo. Não tem por que o amanhã chegar se o meu irmão também não tem o direito de chegar o dia de amanhã. Ter essa noção, ter esse amor, esse fogo ardente que essas igrejas tinham e nos deixam um aprendizado muito importante para esse dia e prazeroso para esses dias, que, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar. Buscar essa graça do privilégio de dar e de ajudar o seu próximo, o seu irmão. E nesse período da história, nós não estamos falando somente de mantimento. O mantimento será necessário, a alimentação será necessária, mas nós estamos falando também do recurso mental. Em épocas de afastamento, de isolamento, onde não podemos dar um abraço a um irmão, existe N situações que melhoram o psicológico de um ser humano. Um olhar, um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um toque, um cheiro. Isso tudo alegra e fortalece o sistema imunológico de um ser humano. Isso é algo deixado e dado por Deus. É a parte da comunhão, faz parte da comunhão uns com os outros. A alegria de estar sentado à mesa, dividindo o pão com o seu próximo. O partir do pão, fazer isso em memória de mim, partir esse pão, dividir entre vós. É algo que nesses dias nós não temos mais, nós estamos perdendo isso, não por vontade própria, mas por imposição. E como ao final disso, nós teremos pessoas, infelizmente, doentes psicologicamente, mentalmente, aterrorizadas, por dentro, pessoas magoadas que foram feridas por palavras, por entes queridos ou parentes que dentro de casa, por causa da situação de isolamento, soltaram frases que não deveriam soltar. Tudo em decorrência desse período que nós estamos nos encontrando. Mas a igreja hoje, generosamente, tem como amenizar isso. Não acredito que esteja acontecendo isso simplesmente como uma forma destrutiva do corpo de Cristo, mas que a gente aprenda nesses dias a ser generoso. E que possamos arder dentro de nós essa vontade insistente do privilégio de participar. Mas eu estou no meu isolamento, eu não sei o que o meu irmão sabe, o que o meu irmão tem, o que ele necessita. Ainda temos recursos na qual a gente pode buscar esse entendimento. Então procure seu pastor e mostre essa generosidade. Talvez não seja com coisas materiais, mas talvez com dobrar dos seus joelhos. Ou você falar palavras boas para alguém.
Tudo faz parte de um processo de saramento e de suprir necessidades do corpo de Cristo. Amém por isso. Glória a Deus por isso. Amém por esse tempo. Deus é bom. Ninguém era obrigado a dar mais do que podiam. Antes, era uma questão de equiparação, para que qualquer sobra pudesse suprir a deficiência entre os santos em Jerusalém ou na Judéia. Faça cada um conforme tem resolvido no seu coração, não de modo ressentido, nem sob compulsão, pois Deus ama o dador animado. Se a gente continuar aqui a leitura, no versículo 5, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Esse ato de entregaram-se primeiramente a si mesmo, ao Senhor, o verdadeiro princípio de toda contribuição cristã. Esses cristãos da Macedônia são um exemplo notável para nós, para os crentes de Corinto e para a igreja de todos os tempos, no tocante à diferença dinâmica que a graça de Deus faz na minha vida e nas atitudes do seu povo. Um dos temas centrais desta. E por que Paulo escreve uma carta? Eu sempre brinco e falo assim, se algo está na Bíblia relatado dessa forma é porque naquele tempo tinha essa necessidade de apresentação de algo para que o povo seja guiado, fosse guiado. Essas igrejas, provavelmente eles começaram essa prática de dar, de ajudar uns aos outros, mas parece que por causa do período ali da fome, da repressão, eles começaram a se esquecer disso. Ou por não ter mais como, né, fazer essa doação, essa ajuda. Mas isso foi algo que foi parado durante um tempo. E aí Paulo vem e começa a novamente instituir isso, trazer a lembrança, isso talvez de uma forma bem inteligente. Porque outrora a igreja ali estabelecida na Judéia tinha essa prática dentro de si de ajudar uns aos outros, por uma necessidade talvez do decorrer da história. Eles se encontram numa situação na qual já não doam mais, já não tem mais essa prática. E aí Paulo, sabiamente guiado pelo Espírito Santo, introduz nas igrejas gentios, fora da Judéia, para que esse seja o ajudador, o supridor da necessidade dos nossos irmãos na Judéia. O corpo de Cristo começa a tomar corpo, começa a pegar forma. E isso mudou e determinou muita coisa pós essa atitude das igrejas da Macedônia, gentios, nessa ação de ajudar as igrejas da Judéia. Quando contribuímos, apesar das circunstâncias, só voltando um pouquinho, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. O apóstolo ensinou à igreja que contribuir é um ato de graça. Ele usou 9 palavras diferentes para referir-se à ajuda, mas a que emprega com mais frequência é graça. Graça. Nesse texto, Paulo usa a palavra graça 6 vezes em relação ao ato de contribuir. A graça é um favor divino independentemente do merecimento humano. A contribuição, portanto, não é um favor que fazemos aos necessitados, mas um favor imerecido que Deus faz a nós. A graça ama e se regozija em dar, em oferecer. Amém? Que você tenha esse sentimento renovado, porque eu sei que você é uma pessoa que contribui, você é uma pessoa que olha para a necessidade de um dos seus irmãos. Nós não queremos que você ajude todos, mas a gente quer que você ajude um do corpo de Cristo, que ele não pereça e ele continue na caminhada. Os macedônios, que conforme o texto se encontravam em profunda tristeza e pobreza também, expressão que no original significa misericórdia absoluta, situação esta decorrente da sua fé cristã, pois talvez também tenha perdido ali algo, um emprego, seja
o que for, ou ter sido excluído de uma sociedade, uma associação de comércio, por causa do próprio evangelho que eles tomaram atitude. Eles, numa atitude, pelo contrário, deram com toda a alegria e generosidade. Nenhum matemático, nenhum computador super inteligente consegue calcular essa forma. Grande aflição e pobreza, mais graça é igual a alegria e generosidade abundantes. Novamente, essa fórmula. Como pode bater ali matematicamente? Grande aflição e pobreza profunda, mas a graça é igual a alegria e generosidade abundante. Que fé extraordinária! Eles tinham vida dentro deles. Essa igreja tinha vida dentro deles. A palavra mudou a vida deles. Avalie se você, nessa hora, busque entendimento. Se você ainda não está vivo, procure a vida. A palavra generosidade vem de gene, genético, da Gênesis, vida abundante. Exatamente isso que o sábio disse em Provérbios 11:25, ele fala: a alma generosa engordará. Esse engordará não engordará de pançudo, não é isso que eu estou falando. Mas a alegria prosperando dentro de si. A fé crescendo dentro de si. Quando a contribuição transcende as suas expectativas ou a expectativa daquele que a recebe, Paulo, para encorajar os crentes de Corinto a crescer na graça da contribuição, mostra 2 exemplos de uma contribuição. O exemplo dos macedônios em sua oferta sacrificial, que está em 2 Coríntios 8, de 3 a 5, que nós lemos, e o exemplo de Cristo, fazendo-se pobre para nos fazer rico. Então vamos dar continuidade aqui à leitura. Versículo 6. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor de vocês que vocês têm um por nós ou um pelos outros, destacam-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Amém? Glória a Deus por isso. Esse é o outro exemplo que Paulo fala, o exemplo de Cristo fazendo-se pobre para nos fazer ricos. Nesse sentido, o exemplo de contribuição dos macedônios foi transcendente em 3 aspectos. Em primeiro, na disposição voluntária de dar além do esperado, porque eles, testemunhou eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se tornaram voluntários. Os macedônios não deram apenas proporcionalmente, mas deram acima de suas posses. Eles fizeram uma oferta sacrificial, seja o nome que você queira dar. Eles ofertaram num contexto de tribulação e pobreza. Geralmente, os que mais contribuem são os que mais têm, mas os que mais amam e os que mais confiam no Senhor. Repetindo, geralmente, os que mais contribuem são os que mais têm, mas os que mais amam e mais os que mais confiam no Senhor. Outro aspecto é a disposição de dar mesmo quando não é solicitado. Pedimos-nos com muito rogo a graça de participarem da assistência aos santos. Paulo usa nesse versículo 3 palavras impressionantes, que é graça, participarem e assistência. A contribuição financeira ou um suprimento, algo ali,
era entendido como um ministério cristão, digno de nota, e que os macedônios não contribuíram em resposta aos apelos humanos, mas como resultado da graça de Deus concedida a eles. Uma das melhores formas, irmão, de você contribuir, de qualquer forma, a contribuição ela tem que ser feita por gratidão pelo que ele já te deu. Davi, ele ensina muito nas passagens do livro de Salmos sobre a gratidão. Como eu sou grato pelo que você fez a mim, Senhor. Eu oferto, eu dizimo, eu ajudo, eu dou, eu me coloco na posição de filho, na posição de servo, por gratidão ao que ele já fez. Gratidão pela sua morte, pela sua ressurreição. Gratidão. Uma das melhores formas de você abrir o seu coração e ajudar seu irmão. Porque alguém já fez isso por mim, eu, por gratidão, eu retribuo a alguém sem querer nada em troca. Nós não precisamos de sermos reconhecidos, não necessitamos de sermos talvez bajulados, porque você ajuda muito, ajuda tanto. Não queira reconhecimento, porque da mesma forma que Cristo, que ele era reconhecido nos céus, ele vem a uma terra, se torna desconhecido. Um homem que abriu mão de suas riquezas espirituais para nos tornar ricos espiritualmente, ricos em bondade, ricos e restaurados em amor ao próximo, em ajudar, em cuidar, em dar atenção, em ter zelo, em brigar, em consertar e corrigir o irmão. O corpo de Cristo se formando nesse período. E talvez, irmãos, a igreja, o corpo de Cristo, vamos falar assim que fica bem mais bonito. O corpo de Cristo outrora fazia isso. E por uma necessidade, se esqueceu desse ato de ajudar ao próximo, de ser esse contribuinte. Contribuinte é a obra de Cristo, a continuidade da obra de Cristo, trazendo saúde ao corpo de Cristo. Paulo nos trouxe isso lá atrás, e o Espírito Santo está nos trazendo hoje, nesse tempo, nesse período, novamente. Entre nós temos professores, nós temos enfermeiros, nós temos administradores, nós temos educadores, nós temos pessoas que trabalham tanto na área da música, nós temos pessoas que trabalham na culinária, pessoas que trabalham costurando. O corpo de Cristo ele é diversificado justamente para isso, para que não haja falta em nada. Eu não sei costurar, mas tem um irmão que sabe costurar. Eu sei fazer comida, mas já tem irmão que não sabe, não tem o dom de cozinhar. Já tem outras pessoas que têm o dom de pegar um livro e ler rapidamente e fazer um pequeno resumo. Tem pessoas munidas de inteligência para tocar instrumento. Eu preciso de você, você precisa de mim e o corpo de Cristo precisa de nós. Tem seres humanos que conseguem construir um foguete, um avião, mas não consegue sentar na cadeira para pilotar. Tem um outro que não sabe construir o avião, mas sabe pilotar. Olha o corpo de Cristo se formando. Por isso que ele fala, uns foram levantados a isso, aquilo, a diácono, a pastor, para que haja essa diversidade, esse tanto de pessoas no corpo de Cristo, ou características, né? Ou necessidades sendo supridas. Sabiamente, Deus ele nos deu esse entendimento, nós somos munidos a esse entendimento. Já o terceiro ponto, mas sobre o segundo ponto ainda tem aqui só uma observaçãozinha. A graça nos liberta não apenas do pecado, mas também liberta de nós mesmos. A graça de Deus abre o nosso coração e a nossa mão. Uma característica de uma pessoa convertida é graça em contribuir. Porque essa graça ela é libertadora. Não liberta somente do pecado, mas do mais mortal, da mais mortal situação que eu e você possamos nos encontrar, que é a graça nos liberta de nós mesmos. Outrora pecadores, a graça nos liberta. O terceiro ponto, o terceiro aspecto que Paulo
dá de exemplo na contribuição das igrejas na Macedônia, essa contribuição transcendente, ele fala na disposição de dar a própria vida e não apenas recurso. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Está lá no versículo 5 que nós lemos. Os macedônios não deram apenas uma prova de sua generosidade e comunhão, deram a eles próprios. Amamos o texto de João 3,16. De tal maneira que deu o seu Filho. Mas não praticamos o texto de 1 João 3,16, que é: devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Vamos reler. Abra sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia. João 3,16. Vai lá, João. Estou abrindo aqui a minha Bíblia. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu único Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De tal maneira que deu o seu Filho. E já em 1 João, lá pertinho de Apocalipse, 1 João 3,16, ele fala assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Glória a Deus. A verdadeira generosidade só existe quando há uma entrega do próprio eu. Precisamos não apenas investir recursos ou materiais ou o nosso conhecimento, mas também a nossa própria vida. Quando perguntaram, tem um escritor que é o Charles Stund, que quando perguntaram para ele que deixará as glórias do mundo esportivo na Inglaterra, ele foi um dos maiores jogadores de cricket do país. Para ser missionário na China, né? Se não estamos fazendo um sacrifício grande demais, ele respondeu. Olha só o que ele respondeu. Jesus Cristo é Deus e ele deu sua vida por mim. Não há sacrifício tão grande que eu possa fazer por amor a ele. Ó Deus, dar-nos esta fé. O cara que jogador de cricket, para quem não conhece, né? O cricket é uma jogadinha tipo um bet, que a gente jogava muito na rua. Glorioso ali no mundo esportivo, na Inglaterra. Foi um dos maiores jogadores. Ele abre mão depois disso, depois dessa sua carreira esportiva, e vai encontrar sentido a sua vida sendo missionário. E será que isso não é sacrifício grande demais? E aí ele fala: Jesus Cristo é Deus e ele deu sua própria vida por mim. Não há sacrifício tão grande que eu possa fazer por amor a ele. Ele se dá, não só em contribuição de recurso, mas ele se dá sua própria vida, ele vai também. Lógico, irmãos, entenda, cada um tem o seu propósito de vida. Tem uns que nasceram para ir, tem outros que nasceram para contribuir recurso. A contribuição, ela é a mesma, ela tem o mesmo peso. É a contribuição da mesma maneira aquela velhinha que tinha as duas moedinhas, aquela senhorinha que tinha duas moedinhas. Quando ela oferta as duas moedas, o ato dela é: eu estou doando a minha vida, porque é o único recurso que eu tenho. Duas moedinhas que ela poderia comer, talvez, ali, durante um dia, um momento, e posteriormente ela não teria mais. Então ela entendeu a essência de contribuir, e o ato dela de contribuir as duas moedinhas, a própria vida, leva ao Cristo fazer um relato que ninguém aqui doou mais, ou alguém aqui doou melhor do que essa senhora. Não era a quantidade, mas era a sobrevivência dela. E ela entendeu que se ela contribuísse, ali haveria uma multiplicação. Porque duas moedinhas, somado com mais duas moedinhas, agora são 4. Com mais duas moedas são 6. E com mais duas são 8. E ela entendeu que o corpo de Cristo ali não a deixaria na mão. A ação, a generosidade dela não a mataria mais. Porque o corpo de Cristo, ali na ideia da oferta, era justamente para suprir necessitado. Mantimentos que outrora seriam alimentados por pessoas que necessitavam. Senhoras, viúvas, os idosos, né, as viúvas, os órfãos.
os doentes, aqueles que, por uma necessidade da história, perderam a sua forma de se manter, seja por causa de uma doença, uma cegueira, seja qual for naquele contexto que a gente se encontrava ali. A oferta e a contribuição era algo que ajudava a manter o curso do crescimento do corpo de Cristo. Mas eu queria trazer para você paz nesse dia, paz, tranquilidade nesse dia, na pessoa de Cristo. Quando contribuímos segundo o exemplo de Cristo e não por pressão. E aí a gente entra num contexto que é muito delicado, que cada um tem a sua particularidade, eu falo instituição, de entender como é que é feito essa contribuição, mas diverge muito com o pensamento de Cristo. Muitas cria debates demais e aí tem esse atrito, então muitas pessoas por mágoa acabam não contribuindo. Mas a pessoa de Cristo, olhe sempre para ele. Olhe sempre para a pessoa de Cristo. E nesses versos, Paulo nos ensina duas preciosas lições. Primeiro, a contribuição deve ser motivada pelo amor ao próximo. Paulo disse que devemos contribuir não por constrangimento, mas espontaneamente. Não com tristeza, mas com alegria. Porque Deus ama quem dá com alegria. E aí, Paulo ele fala, não vos falo de forma de mandamento. E depois a motivação da generosidade de contribuir é amor. E Paulo ainda continua, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Sem amor, até mesmo nossas doações, mais grandiosas ou expressivas, são pura hipocrisia. Foi por isso que Paulo disse que nós podemos dar todos os nossos bens aos pobres, mas se isso não é feito ou motivado por amor, não tem valor. Em segundo lugar, a contribuição é resultado do exemplo de Cristo. Pois conhecereis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por nós e por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornastes ricos. Cristo é o maior exemplo de generosidade. O que nós temos dado? Damos dinheiro, recurso? Cristo deu sua vida. Damos bens materiais? Ele nos deu a vida eterna. Cristo esvaziou-se, deixando a sua glória do céu, para se fazer carne e habitar entre nós. Ele nasceu numa cidade pobre, numa família pobre, viveu como um homem pobre, que muitas vezes não tinha onde reclinar a cabeça. Nasceu em manjedoura, cresceu numa carpintaria, morreu em cruz. Ele é o maior exemplo de generosidade. Se ele nos deu tudo por nós, devemos fazer de igual modo, oferecendo nossas vidas e nossos recursos numa expressão de altruísmo e abnegação. Nós sabemos a necessidade uns dos outros. Nós entendemos que no contexto no qual nós encontramos hoje, existem as nossas necessidades normais do dia a dia, existem as nossas obrigações com a nossa sociedade, existe a necessidade dos impostos nas quais somos cobrados todos os dias para que haja recursos, a qualidade de luz, de um bem-estar, pelo menos nessa sensação, né? Dá essa sensação de bem-estar para nós. Mas o Senhor sempre nos fala dessa forma, de sermos esses que aonde nós estamos inseridos, devemos ter essa obrigação de dar, de contribuir para a sociedade na qual a gente se encontra. Mas também trazendo a reflexão da nossa necessidade de ajudar uns aos outros. Irmãos, isso sara você por dentro. Isso te torna um ser humano melhor. Dar atenção, ouvir, contribuir, agir, ir, abraçar, embora não podemos agora, mas, sabe, se preocupar com a dor do próximo. Nós temos pessoas doentes, nós temos pessoas necessitadas de atenção, nós temos pessoas necessitadas de recurso. Nesse momento, nós necessitamos de juntar mantimentos para ajudar famílias. Quantas famílias chegarão até nós depois? E nós temos que buscar um entendimento de que não adianta querer chegar o dia de amanhã se o meu irmão não estiver do meu lado. Para mim não há porquê continuar uma vida sem o meu próximo do lado. Eu preciso do pastor Raimundo.
Eu preciso do pastor Arnaldo, do pastor Carlos. Eu preciso da irmã Hilda. Eu preciso do Sandro, do irmão Sandro. Eu preciso da irmã Joselma. Eu preciso da irmã Lindalva. Eu preciso do nosso irmão Márcio, que está acamado agora nesse momento e que no final nós vamos orar. Nós precisamos da irmã Raquel. Nós precisamos da Eva, do Neilton. Nós precisamos ali dos filhos da nossa irmã Raquel e do Márcio. Nós precisamos da irmã Patrícia. E o corpo de Cristo, ele está ali. Chegou até nós. É obrigação do pastor? Somente não. Dos líderes? Não. A obrigação do corpo de Cristo é sua, é nossa. Pessoas tiveram um problema financeiro semanas passadas e os irmãos se juntaram e levaram uma quantia generosamente. Não fez falta. Não vai fazer falta. O Senhor de bom grado nos ensina nessa hora, nesses dias, a necessidade de sermos bons filhos, de buscarmos esse entendimento sarador que é a contribuição. Dando continuidade, porque nós precisamos finalizar, no versículo 11 fala, e se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quando maior será a glória do que permanece. Perdão, irmãos, eu estou lendo aqui no lugar errado, aqui, 2 Coríntios 8. Perdão, versículo 7. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor que vocês têm por nós, destacam-se também neste privilégio de contribuir. São características lindas de uma igreja gentil, uma igreja que não viveu, não vivenciou o sacrifício, não estava ali, não participou, mas através do ensinamento, do amor, através da pessoa de Paulo, de Tito, de Timóteo, todos aqueles que saíram e evangelizaram dos discípulos, hoje tem uma igreja constituída dessa forma. Todavia, assim como vocês se destacam, que você, igreja, você, ser humano, igreja, que você seja munido na fé, que você se destaque na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, que você se destaque no amor que você tem pelo seu próximo e principalmente que você se destaca no privilégio de contribuir. Versículo 8. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Filho eterno na sua... Sendo rico, pobre se fez... Sendo rico se fez pobre. O Filho eterno, na sua morte expiatória na cruz, em nosso lugar, esvaziou-se de suas riquezas, para que por meio da sua pobreza na morte, você, nos tornássemos ricos. O incentivo supremo e inescapável de toda generosidade cristã. Somos cristãos, que possamos aprender a contribuir. Não só hoje, mas daqui para frente. Glória a Deus por isso. Que você possa adorar o Senhor. Que você possa suplicar a Ele nesses dias. Que você possa orar e agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito a ti. Pelo que Ele já tem feito a vós. Glória a Deus por isso. Finalizando aqui, nós vamos ler o versículo 10. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros. Não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês sobrecarregados, mas que haja uma
igualdade. A igreja lá em Atos, nascendo, sendo refletida aqui em Coríntios. Todos de igual modo comiam e bebiam por igual. Para que tenham chance de sobrevivência, o normal, o natural, é que haja essa igualdade. Deus não quer que você se sobrecarregue, que você passe por necessidade. Ele quer que você iguale a situação do seu irmão, a sua. É um confronto, irmãos. É um confrontar. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados ou que ele fique tranquilo na casa dele sem trabalhar enquanto eu trabalho. Esse não é o sentimento que a gente deixa nascer no nosso coração. Avalie cada situação. Olhe, avalie antes de tomar decisões precipitadas. O nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja uma igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Precisamos da igualdade à nossa igreja, aos nossos irmãos. Precisamos nivelar essa situação. Não há o amanhã se o meu irmão não estiver do meu lado. Não há como estarmos felizes e alegres se do meu lado não tiver o meu irmão caminhando comigo. Lembre-se, aprendemos muito nessa noite, mas a palavra que mais me traz alegria e felicidade é a graça de contribuir generosamente para que haja igualdade entre nós. Vamos anotar isso? Anote aí. A graça generosa de contribuir dando igualdade. Que você possa pegar essa frase, jogar no seu perfil, seja onde for. Brincadeiras, irmãos, brincadeira. Que você pegue isso e crave isso no seu coração. O que Paulo nos ensina através dessa passagem de 2 Coríntios 8, do versículo 1 ao 15, é uma graça generosa de contribuir, dando igualdade ao corpo de Cristo. Amém? Que possamos nivelar essa situação. E lembre-se, em meio à dor e dificuldade, Deus sempre trouxe o suprimento para nós. O caminho certo. Foi assim na época de José, foi assim que quando ele foi vendido, uma situação levou ele a ser governador do Egito e grande fome assolou a humanidade, aquele povo. E eles, olha que legal, num simbolismo, o povo judeu, que tinha tudo para ser grandioso, próspero, sempre recorria a outras situações, esquecendo do caminho na qual eles nasceram, são ajudados. Primeiramente pelo Egito, aonde a pessoa de José estava, e ali, ele estando ali, ele conseguiu, através do Espírito Santo, juntar mantimentos durante anos, 7 anos, e quando chegou os 7 anos de vacas magras, eles tinham como se sustentar igualmente, por igualdade. Lógico que ali a gente entende que se você tinha algo a mais, né, uma ovelhinha, um metal, alguma coisa, você comprava o alimento talvez um pouco mais. Mas todos comiam da mesma situação, ou todos viviam. Pelo menos tinham que suprir as suas necessidades. Então, em meio a grandes dificuldades, Deus ele sempre dá táticas certas, métodos certos, para que o seu povo passe por aquela situação com os menores dos males. Na situação na qual nós nos encontramos, novamente, por decorrência da história, nós caímos nesse período, que possamos ser essa igreja restauradora de pessoas através da generosa contribuição. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Que você crave essa mensagem no seu coração e que você aprenda através dela a graça generosa de contribuir, dando igualdade. Igualdade
com os outros. Amém? Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus por essa palavra, por esse momento. Lembrando que você pode levar a sua oração à pessoa do pastor Arnaldo, que está em recuperação, a pessoa do nosso irmão Márcio, que está passando também por uma situação delicada, na qual o Senhor é com ele, na qual o Senhor já trouxe o suprimento e a vitória ao nosso irmão. Nossa oração é de agradecimento porque Deus está zelando por nós. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela plena recuperação do nosso pastor Arnaldo. Te agradecemos também pela vida do Juan, que também passou por um momento de dificuldade. O Senhor restaurou rapidamente a vida do Juan. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque agora o Senhor está indo de encontro, está de encontro ao nosso irmão Márcio, que está passando por uma situação delicada. Que o Senhor esteja naquele quarto ali de hospital, que o Senhor possa estar restaurando a vida do seu filho. O Senhor conhece o coração dele, o Senhor sabe o propósito na qual ele foi chamado. E nós queremos o nosso irmão Márcio do nosso lado. Não tem como caminhar o dia de amanhã sem que todos eles estejam do nosso lado, restaurados plenamente em suas atividades na igreja, familiar, profissional, Senhor. Nós te agradecemos por cada vida que o Senhor tem colocado do nosso lado, na nossa caminhada nesse período. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela grande oportunidade que nós temos de sermos pessoas generosas em meio à grande dificuldade na qual nós estamos e iremos enfrentar. Que o Senhor nos dê poder, graça, autoridade no teu Filho Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, por esse ensino. Muito obrigado pelas igrejas da Macedônia que sabiamente contribuíram e nos trouxe um entendimento e uma importância saradora dentro de nós. Generosidade, graça, Ele nos ajuda na caminhada. Perdoa os nossos pecados, Senhor, nossas falhas e nossas dificuldades. E muito obrigado por o Senhor devolver e trazer a nós novamente esse entendimento e essa importância generosa de sermos contribuidores, dando igualdade a todos. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pela vida do nosso pastor Raimundo, pela vida do nosso pastor Carlos também, que está em recuperação, Senhor. Em recuperação física de males e doenças que atingiram os nossos irmãos. Que o Senhor possa restaurar cada um e colocar de pé cada um deles. Nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Na quarta-feira que vem daremos continuidade ao livro de 2 Coríntios, a partir aí já do 9, e já talvez na pessoa recuperada do pastor Carlos. Se não for, estaremos aqui de novo, se não nosso pastor Raimundo Bezerra, se não a nossa irmã Ivanilde, se não nosso irmão Robson. Quero te lembrar que domingo, 7 horas, nós estaremos na nossa celebração da família, que você possa se conectar. Aqui embaixo tem a descrição das nossas redes sociais, que você passe por lá, que você acompanhe, que você divulgue, ajude alguém a entender a importância da graça generosa de contribuir dando igualdade a todos. Amém? Que Deus te abençoe e tenha uma boa noite.